Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Salomão edifica palácios reais. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo a câmara lateral em números de 45 e em 15 cada andar, os quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, e janelas opostas à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um balaquino. Talvez também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o assoalho até o teto. A sua casa, em que moraria, fê-la no outro pátio, atrás da sala do trono, de obra, semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que tomara por mulher. Fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras, de valor, cortada à medida, cerrada para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Ao fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas, e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxeram Irão. Era este filho de mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Formou 2 colunas de bronze, e a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de bronze de côvado era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto da coluna de 5 côvados. Era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para todos os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna, o mesmo fez com outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obras de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados, perto do bojo, próximo à obra da rede. Os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs dispostas em fileiras em redor, sobre um outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Joaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. O mar de fundição. Fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, e de 5 alturas, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia colossintidas
10 em cada côvados, estavam em duas fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre o bronze bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2 batos. Outros utensílios para o templo. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura, 3 de altura, e eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição de medida de 1 côvado de altura. A boca era redonda, como a obra de um pedestal, e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos da roda formavam uma peça com o suporte. Cada roda era 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 1/2 côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície de seus apoios e de seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão, os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois para baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso de seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. Os castiçais de ouro finíssimos, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espivitadeiras, também de ouro. Também as taças, as espivitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e braseiros de ouro finíssimo.
as dobradiças para as portas da casa interior para o Santo dos Santos e as das portas do Santo Lugar, também de ouro. Dádivas de Davi colocadas no templo. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele pôs entre os tesouros da casa do Senhor.